So guys, let's go to check the answers of the book Clio. Então vamos então, verificar aqui as respostas do livro Clio, né? Eu passei para vocês de tema do Clio, o tema 5 e o tema 6. Primeiro vamos verificar aqui The Great Depression. So guys, the Great Depression was a period in 20th century in which the industrialized world faced severe economic problems. Então foi um momento em que o mundo industrializado enfrentou uma crise econômica muito grave, né? Por isso é chamado de Grande Depressão, né? Foi um momento em que muitas empresas quebraram, o sistema inteiro da economia, né, ficou comprometido e isso gerou vários problemas na época. Eu pedi que vocês pesquisassem sobre esse assunto e respondessem essas three questions. What was the Wall Street crash of 1929? What was the Dust Bowl? And what was the New Deal? Né? Então, eu expliquei para vocês que teve a grande queda da Bolsa de Valores, né, de Wall Street, em 1929. Então, eu pedi a vocês que pesquisassem sobre isso para dizer qual foi essa queda. E também o que seria esse The Dust Bowl, né? E o que seria também esse The New Deal? Qual seria esse novo acordo? Let's go to check the answers. Então, na primeira você poderia responder: We will analyze the crash of Wall Street in 1929. One of the major events. Deixa eu só usar a caneta aqui para poder destacar. Deixa eu ver uma cor legal aqui. Ok, peguei o vermelho. Então, aqui nós temos, né? Number one, The Great Depression, né? Então, aqui, Wall Street, one of the major events of the Great Depression, né? Então, um dos grandes eventos da Grande Depressão foi o quê? The Crash of Wall Street. A queda de Wall Street em 1929. Ok, guys? Eu vou colocar um outro aqui. Esse não ficou muito legal. Eu vou colocar aquele que seleciona, que é melhor. Então, The Crash. Tá? Lembrando que tudo tem que ser respondido em inglês. Tem que responder em inglês, guys. Por isso que eu tô mostrando o gabarito para vocês aqui em inglês, ok? Caso você tenha feito em português, você ainda pode passar para o inglês. Então, The Crash of Wall Street in 1929, one of the major events of Great Depression, tá? Então, nesse caso, vocês tiveram aqui, nesse primeiro trecho, explicando que a queda da Bolsa de Valores, né, que causou essa grande depressão. Aí vem aqui. Vamos lá. During the 20s, many people invested their money in stock exchange whose shares rose rapidly. Então, muitas pessoas durante os anos 20 investiram o seu dinheiro, né, em stock
exchange. Okay, guys, stock exchange, whose shares rose rapidly. Né? Então, o que seria esse stock exchange? É a bolsa de valores, ou seja, muitos investiram seus dinheiros na bolsa de valores. Whose shares rose rapidly, né? Então, in September, however, stock prices began to fall. Então, muita gente investiu na bolsa de valores durante os anos 20 e então durante o ano de 1920, e então tiveram um crescimento, né, rose, né, tiveram um crescimento muito rápido. Só que em setembro, né, em setembro, however, stock prices began to fall, né? Então esses preços, né, começaram a quê? A cair. Esses valores começaram a cair. In October, they plummeted. They plummeted. Those who had borrowed money from the banks were unable to repay that debt. Né? Então as pessoas pegaram dinheiro emprestado com o banco e depois não tinham como quitar os seus débitos. Many banks failed, ou seja, muitos bancos faliram, porque a maioria não tinha dinheiro para pagar, né? Então o banco ficou com uma dívida enorme. Crowns tried to withdraw all money at the same time. When a bank broke, account roads lost their savings, né? Muitos também tentaram o quê? Retirar as suas economias da poupança ao mesmo tempo. E o banco não tinha o dinheiro suficiente para isso. In addition, factories and companies closed their doors because few people could buy the goods. Então, a maioria das fábricas e companhias acabaram fechando as portas porque poucas pessoas tinham condições de comprar as suas mercadorias. Então, essa é a resposta do number one. Number two. Let's go. 500,000 people living on the Great Plains between the Mississippi River and the Rocky Mountains lost their homes and livelihoods. Until 100 years ago, the region was covered by a native grass, but over time, local farmers and new immigrants have replaced almost all that extensive monocultures. For years, productivity was high and population of the Great Plains thrived. However, in the early 30s, there was a drought. The lack of humidity and grassless land opened the way for clouds of dust so dense that they killed children and the elderly, buried houses, and made any production unfeasible. The Dust Bowl comprised an area of 400 kilometers, especially in Texas, Kansas, and Oklahoma. Thousands had to migrate because of the absolute impossibility to surviving amid the black dust clouds. Então é como se naquela região tivesse acontecido uma nuvem tóxica que tomou conta do local, uma área de 400 quilômetros, fazendo com que muitas pessoas acabassem morrendo intoxicadas com aquela nuvem, né?
com aquela nuvem de sujeira, de toxicidade. E, na época, em 1937, o presidente Franklin Delano Roosevelt decidiu lançar uma ofensiva para conter o problema e começou ali a adquirir, né, a terra para criar uma conservação da área, replantando a área nativa. Ou seja, toda aquela área ali era dos índios. Então, um bando de imigrantes e fazendeiros tomaram conta do local, só que eles acabaram derrubando as árvores, desmatando tudo para poder fazer colheitas e tudo mais. Isso causou prejuízos severos ao solo e ao meio ambiente ali, fazendo com que em um determinado momento acontecesse essa nuvem de sujeira, essa nuvem tóxica que acabou matando muitas pessoas. Então, o governo americano, que na época o presidente era o Roosevelt, decidiu tomar aquelas terras, tomar aquela área para transformar em uma área de conservação, replantando, né, toda a vegetação ali nativa. Historians say that Turtle's dust ball will always be lurking and may repeat itself in the region. Então, historiadores dizem que essa nuvem nada impede de que ela aconteça, nada poderia impedir de que ela acontecesse novamente, né? Para ver como que o ato humano, né, pode realmente modificar o ambiente ou até mesmo prejudicar, né? Por isso que eu falei para vocês que era para pesquisar sobre isso, para então conseguir responder a respeito desse assunto, né? Inclusive, eu vi que tem um filme sobre isso. Eu não sabia desse filme. Eu vou procurar. Tem até fotos dessa nuvem de sujeira, de poeira. É como se fosse uma nuvem gigante de poeira, gente. E tem um documentário falando sobre isso, né? Que essa nuvem se formou justamente porque o local estava totalmente desmatado, né? Nossa, impressionante. Tem uma minissérie, tipo um documentário sobre isso. Eu vou procurar depois. Muito interessante. Vamos então agora para o number 3. Guys, number 3. Let's go. E a resposta do number 3 é: a set of the New Deal was a set of economic and social measures that taken by the Roosevelt government between the 1933 and 1937, with the objective of recovering the United States economy from the crisis 1929. The essential principle was the strong intervention of the state in the economy. Construction works, bridges, highways, among others, to promote job creation, reform of the banking and monetary system, control of prices and production and companies, agricultural incentives, and creation of an insurance for the elderly over 65, reduction of working hours. Ok, guys, então aqui está falando que esse New Deal foi uma maneira da economia americana voltar a crescer, da economia americana reagir. Eles tinham que achar uma solução para aquele problema. Então, entre os anos de 1933 e 1937, com o objetivo de recuperar a economia americana, né, o presidente Roosevelt criou esse New Deal devido a essa crise de 1929. Então, o objetivo principal era uma intervenção
do Estado na economia. Foi exatamente isso que aconteceu. E aqui está falando que teve investimentos em trabalhos públicos, em infraestrutura, como pontes, né, dentre outros, e estradas também. Promoveu a criação de empregos, reformou bancos e o sistema monetário, porque vários bancos tinham falido. Então, eles ajudaram os bancos a se reerguer. Controle de preços e produção de companhias, incentivo à agricultura, criação de medidas, né, com o objetivo de fortalecer a área social, né? Então, o governo criou um sistema de segurança social para auxílio às pessoas que tinham mais de 65 anos, no caso. Foi criado, então, um sistema de aposentadoria para as pessoas idosas, foi criado um sistema para as pessoas que ficam desempregadas não ficarem sem nenhuma renda, foi criado um sistema de segurança social, coisas que não existiam naquela época. Redução da carga horária de trabalho, algo que também não existia. Então, the results, né, os resultados. The New Deal was successful, presenting positive results as early as the 1940s. Então, os resultados foram positivos. O The New Deal foi o que? Successful, foi bem sucedido, né? E teve um resultado positivo nos anos seguintes, como os anos 40, a década de 40, né? Foi promissora justamente essas medidas que foram tomadas entre os anos de 1933 e 1937. Muito interessante. Let's go now to the next theme, the 6, né? Então, vamos agora para o próximo tema, que é o tema 6. Né? Acabamos de corrigir o tema 5, lembrando que eu mostrei para vocês o gabarito em inglês. Você pode voltar o vídeo, você pode pausar e conferir se você respondeu corretamente, se você respondeu parecido, não precisa ser idêntico. Isso aqui é um modelo de resposta para vocês, tá? Vamos então agora para o próximo tema. Travou só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui, um tico. Peraí, gente. Tá, agora a gente chegou na parte do Picasso. Lembra a aula que eu dei para vocês? Sobre o Monet, sobre o Picasso. A gente viu aquela... Eu mostrei para vocês algumas das obras do Monet. Mostrei também algumas das obras do Van Gogh, né? Como A Noite Estrelada, que é uma das mais famosas dele. E pedi que vocês pesquisassem sobre isso. Vamos então aqui ao modelo de resposta que vocês poderiam ter dado. Lembrando que todo mundo tem que enviar atividade. Teve gente que não enviou, que não apresentou, tá? Vamos lá, do Clio. Eu tô falando do Clio, tá, gente? Para não confundir. Estamos corrigindo o tema 5 e 6 do Clio. Tá, no primeiro exercício, né? We will discuss Impressionism, an artistic movement of the 19th century. Então, nós estamos discutindo aqui o assunto que é impressionismo, que foi um movimento artístico do século XIX. Impressionism came to be known as the artistic movement that emerged in France, especially in painting around 1970.
Então, é um movimento artístico que surgiu, né, que emergiu na França, especialmente na pintura, no ano de 1870, né, por volta de 1870. This anti-academic movement proposed the abandonment of traditional techniques and themes. The advent of photography created the most realistic possible way of portraying reality. Então, era um movimento anti-acadêmico porque queria abandonar as técnicas e temas tradicionais. Queria trazer algo revolucionário, né? E na fotografia criou um modo mais realista possível de retratar a realidade. The Impressionists believed that painting should be free from dysfunction, criticized, rejected, and misunderstood the exhibitions of its works, created a big expectation in the intellectual circles of Paris. The most important representatives of Impressionism were Monet, Renoir e Degas. Muito legal, né? Então, vocês podem verificar aqui, ó. Deixa eu ver uma cor mais clara. Tá um azul, ó. Aqui tá a primeira... deixa eu pegar aqui a primeira parte. Então, gente, aqui, né, você já tem a primeira resposta em inglês. Compara com a sua. Pausa o vídeo para você poder conferir, tá? A segunda resposta. The life and work of Van Gogh is the subject of this exercise. Então, era para falar sobre a vida do Van Gogh. Então, Vincent Van Gogh was a post-impressionist painter whose work notable for its beauty, emotion and color. Então, o Van Gogh, ele foi um pintor pós-impressionista, ou seja, depois do impressionismo, né? Ele influenciou a arte do século XX, influenced the art of 19th century. During his life, he struggled against a mental illness. Então, ele influenciou toda a arte do século XX e ele teve uma doença mental, né? E ele ficava lutando contra essa doença. Was poor and virtually unknown. Ele era pobre e, na época, ele não era conhecido. Van Gogh was born on March 30. Ele nasceu em 30 de março. 1853. Ele nasceu em 30 de março de 1853. Em Groot-Zundert, lá in the Netherlands. And died on July 29. Ele morreu com 37 anos na França. From an injury caused by a suicide attempt with a gun. Nossa, realmente a vida dele foi bem intensa. Então, esse aqui é o modelo de resposta que vocês podem colocar para o 2, tá? Mas vocês provavelmente pesquisaram e têm a sua resposta própria aí a respeito da vida dele. O que mais tem na internet é sobre a vida dele. E no terceiro, né, vocês tinham que pesquisar sobre os estilos de modernismo, né? Então, os estilos de modernismo são expressionism, expressionismo, Fauvism, Cubism,
Dynamism, Surrealism, Futurism and Abstractionism. Então tem o abstracionismo, o futurismo, o surrealismo, o cubismo, né? Que são os estilos modernos, que aí a gente já entra no caso do Picasso, né? Muito interessante essa matéria, gente. Concluindo aqui a correção do Clio, né? Dos temas 5 e 6. Ok? See you later!